Ela coloca aqui que a avaliação das escolas indígenas não devem atender ao modelo homogeneizador que vem de fora. Eu vou ler uns pedacinhos aqui, talvez. Eu queria que alguém controlasse meu tempo, porque eu não sei nem qual é o tempo que eu tenho. Tá? Bom, então, o direito à educação escolar indígena significa o quê? O direito à educação escolar indígena. Cada povo, levando em conta sua cultura, cada povo, levando em conta sua cultura. E o que é cultura? Gente, cultura não é folclore. Cultura não é o exótico de cada povo. Cultura são sentidos e significados que cada povo tem para fazer as leituras de mundo, para compreender os fenômenos do mundo, tanto os fenômenos naturais como os fenômenos históricos. Então, cultura é aquilo que orienta, de certa forma, a nossa condução para o mundo. Não existe povo sem cultura. E não existe cultura inferior ou cultura superior. Essa ideia que a gente tem de que há uma cultura alta, né, uma cultura melhor, o povo letrado, o povo elitizado intelectualmente, erudito, que domina as letras, os códigos, as artes, as ciências, é mais culto do que os outros povos, por exemplo, que vêm de sistema oral. Isso é uma construção do colonizador. Isso fez parte do projeto colonizador para que essas culturas fossem subalternizadas, fossem invisibilizadas, né? Fossem de alguma forma silenciadas. O processo de colonização no Brasil foi um processo de colonização, assim como nos outros países, né? Foi um processo de colonização muito violento. A gente ouve falar muito das violências físicas, do extermínio, né? Da provocação de doenças, vamos dizer assim, das matanças em massa dos índios, uma série de coisas assim. A gente ouve muito falar isso, e ouve pouco, né? Mas a violência cultural talvez tenha sido mais violenta do que a violência física. O que tem aí, vamos dizer assim, de contraponto muito interessante? O processo de resistência dos povos indígenas. Por que vocês ainda são índios depois de 515 anos depois? Né? Por que ainda existem índios na América Latina, principalmente na América Latina, depois de 515 anos depois? Porque tem um processo de resistência muito forte, processo de negociação, de hibridismo, de uma série de coisas assim, mas que garante ainda a sobrevivência e a vivência das culturas indígenas. Né, Maior? Apesar de tudo. Apesar de tudo. Então, levando em conta a sua cultura. Então, o primeiro elemento forte da escola, enquanto conteúdo e pedagogia, é a cultura desse povo. Quem sabe a cultura desse povo, a não ser o dia a dia? Quem que sabe? Não somos nós da academia. Não somos nós formados na academia. Né? Quem sabe são as memórias desse povo, as histórias desse povo, os mais velhos, né? Quem que sabe isso daí? Então é preciso voltar lá e buscar isso lá, que é um processo bastante grande que está acontecendo agora,
principalmente para os pesquisadores indígenas, né? Com muito orgulho que eu digo aqui que eu tenho Maria de Lourdes, né? O César, o Maioque, o Celinho não está aí, a Cel. Cadê o Celinho? Está lá fora, né? O Celinho fica sempre lá fora, né? O Maioque, a Evelyn, né? Hoje já, pessoal do nosso programa, já é o 15º, o Gerson, 15º, entre os Terena, fora os Guarani. Fala, o Alfredo, não. O que você ia falar, Alfredo? Não, eu fiz parte desse programa. Então, ele está cobrando na parte dele. Que estão fazendo pesquisa não fora das comunidades, mas estão fazendo pesquisa dentro das comunidades. Então eu quero dizer para vocês que uma fonte para estudar cultura terrena hoje são as dissertações e daqui uns meses a tese de doutorado do César, que fazem pesquisa com a cultura do seu povo, né? Que hoje é documento acadêmico, documento escrito por indígenas, pesquisado por indígenas, na linguagem indígena. Maria de Lourdes ousou, né? Maria de Lourdes escreveu em terena e em português o trabalho, que é uma referência tão legítima como o que eu escrevo, né? Tão legítima como o que Marx escreveu não sei quantos anos atrás. Então, só para ter uma ideia de como essas fontes hoje precisam estar dentro das escolas, precisam estar nas secretarias como referência de ver o que é uma cultura, né, daquele povo, daquele grupo. Então, levando em conta a sua cultura e pensando em cultura nesse sentido. Não é essa cultura pequena, né? Essa cultura, vamos dizer assim, mais fantasiosa. Eu sempre falo para os meninos para ter cuidado de não usar os seus rituais mais como teatralização do que como fortalecimento de identidade. O Gerson, por exemplo, ele tem feito uma reflexão bastante interessante lá da dança do bate-pau. Em que medida a dança do bate-pau se tornou muito mais um folclore, né? Do que um fortalecimento realmente de identidade para transmitir às crianças os saberes, os significados, os sentidos, o lugar da dança nas relações de conflito, de tensões, de produção de conhecimento. Como que é isso? E assim como outros muitos, né? O Guaxiré para os Guarani, as rezas, inclusive, né? De Ovaçá para o Guarani, que às vezes acaba virando aquela coisa que nem a gente católico faz, o nome Pai, Filho e Espírito Santo, problema, né? Acabou. Isso tem que ser retomado para ver como é que essas práticas são os fios condutores para pensar a sua vida no mundo. Assim como eu penso nos meus fios condutores, né, que é muito greco-romano ainda, que está muito orientado pela Bíblia, talvez. Mas por quê? Porque essa é a minha cultura. Essa é a minha cultura. Então, uma outra coisa que é interessante pensar no contexto da escola, que não tem uma cultura maior do que a outra. Não é abandonar a cultura europeia, que a gente precisa dela, porque é ciência, né? O mundo tem ciências avançadíssimas que a gente precisa dela. Mas é contaminar esta cultura europeia com a cultura indígena. É contaminar mesmo. Quando eu estou falando contaminar, é aquela coisa que pega, né? Que pega, que muda o outro, que entra, né, no sistema sanguíneo do outro, uma série de coisas assim. Como a cultura indígena de cada grupo, de cada povo,
vai contaminar essa cultura europeia que está fixa, está cristalizada, está dizendo que a escola tem que ser só isso. Como que ela vai fazer isso? É preciso saber isso. O grande problema hoje na formação dos professores indígenas é dar consistência aos saberes indígenas. É dar consistência aos saberes indígenas. Porque não acompanho muito aqui, mas em outras regiões que a gente vê, às vezes os próprios professores indígenas não conhecem essa cultura para que ela possa se transformar em conteúdo nas escolas. Então, a cultura indígena não pode ir como, vamos dizer assim, perfumaria na escola. Tipo assim, vai ter uma aulinha não sei do que, uma aulinha não sei do que. Não, a pedagogia é essa, que a cultura indígena atravesse toda a escola. E talvez não precisa fazer barulho. É o jeito de ser, é o jeito de falar, é o jeito de traduzir o conhecimento europeu. Quando eu digo traduzir, é ressignificar. Não é aquela tradução literal do português para o inglês, não. É ressignificar. Por exemplo, o professor indígena pega o livro didático, que felizmente, infelizmente, eu sempre digo assim, não tem livro didático ruim. Que tem que ter um professor bom para manipular esse livro. Ou para dizer que ele é ruim, ou para dizer que ele é bom, ou para dizer que ele pode ser outra coisa. Mas ele em si, enquanto ferramenta, ele não é ruim. Né? Agora, o professor que não dá conta de problematizar o que está no livro didático, aí é outra coisa. O professor que não dá conta, por exemplo, de estudar capitanias hereditárias, a partir da lógica da vida dos índios nas capitanias hereditárias, né? Aí é complicado, porque eles nunca vão descobrir que o Tomé de Souza escreveu uma carta para o rei, feliz da vida, porque naquele dia ele tinha matado tantos índios que, colocando um corpo atrás do outro, dava 6.000 léguas no litoral. Onde é que se estuda isso em capitanias hereditárias? Não se estuda. Agora, nós que queremos que essas verdades não sejam tão absolutas, né? Como está no livro didático, a gente tem que ir buscar. Vai ter capitania hereditária, então eu vou fazer pesquisa para saber como os índios foram tratados nas capitanias hereditárias. Né? Como que os índios foram tratados nas capitanias hereditárias? Vai ter uma aula de geografia para estudar os limites geográficos. Como é que esses limites foram estabelecidos e qual foi o papel, ou o lugar, ou a presença dos indígenas nesses limites? Aqui no Mato Grosso do Sul. Você pega aí a Guerra do Paraguai, que estabeleceu limites entre o Brasil, o Paraguai, Acre, Bolívia, papapá. Onde ficaram os índios nessa história? Os terenas sabem muito bem disso. Será que todos os terenas sabem? E isso é conteúdo para a escola. Isso é pedagogia indígena. Isso é transgredir o livro didático que está posto lá. Mas eu estou transgredindo de uma forma de rebeldia? Não. Estou transgredindo porque a lei me permite. Agora eu preciso conhecer para fazer. Por isso que eu digo que o professor indígena tem que saber 2 vezes mais do que o professor não indígena. Porque ele tem que saber o do outro, né? E tem que saber o dele para fazer a problematização do outro. Então, o que é essa cultura? Como é que ela está? Seus projetos de vida e suas necessidades. Isso está na Constituição, tá, gente? Seus projetos de vida e suas necessidades. Qual é o projeto de vida indígena da aldeia que o maior que é o líder? Não, o maior que manda tudo lá, na aldeia, na escola, em todo mundo, né? Então, mas qual é o projeto de vida coletiva, gente? Porque essa é a questão. Chegou, Celinha, agora eu já estou feliz. Bom.
Qual é o projeto de vida coletiva? Porque a escola indígena, ela é uma escola da coletividade, da comunidade. Se alguém tem um projeto individual, diferenciado, talvez não seja esta a escola para ele. Às vezes os professores, os meninos vêm assim muito angustiados conversar com a gente, porque tem uma família X que não quer de jeito nenhum que as crianças frequentem a escola, porque a escola só tem professor indígena, que os professores indígenas não dão conta, aquela coisa assim da colonialidade, né? Da marca do colonialismo que ficou naquela pessoa. Aí, o que a gente orienta? Bom, tem duas coisas a fazer. Primeiro é apresentar o projeto da escola para essa família. Sentar e apresentar o projeto de escola para essa família. Perguntar para ela o que é que não agrada a ela nesse projeto. Porque a escola é comunitária. Uma das características da escola indígena é que ela é comunitária. Né? O que não agrada a ela nessa escola? Ele vai colocar. Se em todo caso ele ainda continuar achando que essa não é escola para os seus filhos, ele tem todo o direito de colocar seu filho em outra escola, na cidade, ou outra escola que, né? Mas ele tem todo o direito e ele não tem que ser recriminado por isso. Esse é um direito subjetivo. As pessoas têm o direito de escolher isso. Qual é o segundo ponto? Provar para essa família que, apesar de indígena, porque isso é uma coisa dolorosa, dizer que porque indígena não é de qualidade. Provar para essa família que, apesar de indígena, ela é de qualidade. Ela dá conta de ensinar tudo que ela tem que ensinar bem. A escola tem, né, alguns princípios básicos. Por que tem escola na aldeia? Não é para ensinar a ser índio, de certa forma. Porque isso é um trabalho da pedagogia indígena, da comunidade, das famílias. Não tem escola indígena que sobreviva se as famílias não estiverem apoiando o projeto de escola diferenciada, gente. Não tem. Não adianta a escola querer recuperar ou fortalecer a cultura indígena se lá em casa isso não é projeto de vida. Isso não faz parte do projeto de vida. Né? Então, é essa a questão. Agora, o fato dela ser indígena, diferenciada, intercultural, não significa que ela não tenha que ter qualidade. Ela tem que ter qualidade. Ela tem que ensinar a ler e escrever, tem que ensinar conceitos, tem que ensinar matemática, tem. Isso é a função social da escola. Né? Para outras coisas, a comunidade não precisa de escola. Agora, ensinar a ler e escrever o quê, como, por quê e para quê. Isso a comunidade tem que decidir. Agora, decidido isso, se vire nos 30, dê conta de que isso seja de qualidade. De qualidade. Que qualquer um que vai avaliar a partir do projeto da escola, qualquer um que for avaliar, saia de lá satisfeito com a escola. Não é aplicar a Provinha Brasil, que foi pensada, né, para o povo lá do planeta Marte, e que quer chegar aqui, mas é uma provinha pensada pela escola, pelo coletivo da escola, a partir do projeto político-pedagógico da escola. Né? Então, vai ensinar em língua indígena, mas então tem que dominar a língua indígena, tem que dar conta, não só do processo linguístico propriamente dito, de falar indígena, mas é preciso dominar o sistema linguístico da língua indígena.
tem que saber a gramática terena, não é? Tem que saber as funções analíticas, sintáticas de terena. Não pode pegar a oralidade terena e querer adequar isso à gramática do português. Guarani, por exemplo, não tem artigo. Aí a criança escreve sem artigo, mesmo no português, e é considerado errado. Por quê? Porque eu estou tendo como referência de escrita a matriz, né, linguística do português. Essa é uma complexidade que vocês estão discutindo nos saberes indígenas, né? Uma discussão que a gente está fazendo isso daí, mas você precisa ter cuidado. Então, seus projetos de vidas e suas necessidades. Quais são as necessidades daquela comunidade? Por exemplo, um movimento que está muito presente hoje no terreno, vou falar bem baixinho, graças a Deus, né? São as retomadas de terra, né? Qual a relação das retomadas de terra com o projeto político-pedagógico da escola? Se a escola é comunitária e a retomada de terra é comunitária também, como articular esses dois espaços enquanto processos educativos? Como fortalecer a identidade da criança sob o ponto de vista da territorialidade, que é uma categoria forte na construção, reprodução de cultura, a territorialidade, se a criança fica lendo cartilha na escola, enquanto os outros estão lá, né, na luta de frente, uma coisa certa. Como? Como transformar em atividade pedagógica a ida da escola para o espaço de retomada? Como pôr isso no diário de classe? Vou falar bem baixinho, cadê o povo das secretarias aí que controla o diário de classe? Né? Subverte. Faz de conta que vocês fizeram tudo dentro da sala de aula. Né? Né? Fiquei vermelha? Mas, gente, é assim que você começa a mudar as coisas. Eu acho que isso não acontece aqui, né? Mas quais são as necessidades, então? Eu estou com um aluno de doutorado, que é lá de Rondônia, e ele trabalha e acompanha, é professor do Povo Gavião. E o Povo Gavião tem a coleta da castanha como uma atividade não só de sobrevivência, de ter alimento ou para vender a castanha, mas como que todo o ritual da coleta da castanha é um processo educativo, é uma construção de cosmovisão. Por exemplo, que tipo de relação ele tem com o pé da castanha, como é que você tira essa castanha, como é que você corta a castanha. É todo um ritual no sentido de compreender que, para o gavião, a castanha é sagrada. É sagrada. Então, a escola vai, é num período letivo. É um período letivo isso daí. Então, o que acontece? A secretaria implicava muito, né? Então, os professores começaram a fazer planejamentos de atividades dentro do processo de coleta de castanha. Atividades pedagógicas mesmo, das crianças depois escreverem sobre isso, desenharem sobre isso, fazerem discussões, fazerem, vamos dizer assim, conteúdos,
né, temas geradores a partir disso, e a escola muda lá para o lugar de coleta de castanha. Vejo que isso cria, de certa forma, um desconforto, né, para a secretaria, que tem toda uma história, tem toda uma cultura de controle, de supervisão, de medição das coisas, né, que acaba dando um desconforto. Mas precisa negociar. Precisa aprender a negociar isso daí. Por quê? Porque a pedagogia indígena, essa é uma coisa que eu sei. A pedagogia indígena, ela acontece muito mais fora da escola do que dentro do espaço. Assim como muitas propostas não indígenas. Paulo Freire, Celestão Frané, para quem faz outras leituras aí, para escolas não indígenas. Tem uma pedagogia agora, que está, ainda hoje vi alguma coisa sobre isso, que é a escola Waldorf, que ela rompe com todo esse modelo de escola que a gente tem aí. E tem mais. Já tem muito, em Campo Grande já tem uma escola dessa, já tem muitas dessas no Brasil, e o Conselho tem que aprovar. Por quê? Porque ela já tem, de certa forma, uma legitimidade dada por outros grandes centros. Isso é complicado, né? Você precisar que outros grandes centros digam que aquilo é bom para que aquilo possa acontecer. Então, essa coisa. Então, as suas necessidades. Quais são as necessidades? Por exemplo, a gente está trabalhando também agora com uma escola de acampamento Guarani, Laranjeira em Nhanderu, né? Qual é a necessidade desse acampamento, que não é tão acampamento assim, porque eles estão nas suas terras, desse acampamento para pensar a escola? Então, é completamente diferente de pensar uma escola do maior, que é meio urbana, meio aldeia, né? Eles são diferentes. Não tem, né, uma coisa para colocar. Então, seus projetos de vida e suas necessidades para planejar e inventar a escola necessária de acordo com seus interesses e projetos de vida da comunidade e dos indivíduos que ali estão. Inventar. Tem muitos autores nossos que já falam na reinvenção da escola. A escola como um todo. Na reinvenção da didática. Mas inventar. É preciso ter a ousadia de inventar. Porque senão a gente vai ser só reprodutor. A gente vai reproduzir aquilo que outros já fizeram, e o pior, a gente não consegue nem reproduzir. Porque na verdade quem inventou foi o outro. E eu não sei como ele inventou. Para reproduzir bem, eu tenho que saber qual foi o mecanismo, a lógica, a estratégia que se usou para fazer isso. Então é preciso ter a ousadia de inventar essa escola. E aí a pedagogia indígena é fundamental para pensar isso, de inventar essa escola. Então, parece assim meio absurdo, né? Mas a grande questão hoje é a seguinte: como indianizar as escolas indígenas? Como no caso aqui, eu acho que é só terreno, né? Como terenizar a escola indígena, a escola da sua comunidade? Como terenizar? Como dar a ela uma cara terena? Como dar a ela vamos dizer assim, um sabor terena? Como dar a ela um movimento terena? Como fazer isso?
como indianizar, né? Como indianizar, né, a instituição escolar, né? Atravessá-la com as lógicas e cosmovisões próprias de cada povo. O que são lógicas e cosmovisões? Lógicas e cosmovisões são jeitos particulares de ensinar e aprender. Qual é o jeito diferente que Terena tem, ou os diversos Terenas têm, de ensinar e aprender? Qual o jeito diferente? Quero só contar um exemplozinho para vocês, que não é nem pedagogia, mas é uma coisa mesmo de formatação das pessoas, né? A gente tem um trabalho em Carapó, na Tecuê, e um dia nós levamos os nossos meninos de PIBIC é a iniciação científica, são meninos da graduação, começando a fazer pesquisa. E como eles estavam no projeto, nós levamos os meninos lá em Carapó. E foi muito interessante, porque a gente resolveu andar com eles um pouco na aldeia, para eles terem uma ideia de aldeia também, né? E quando faltavam uns 50, 100 metros para chegar na escola, nós começamos a ouvir uma voz alta, no sentido de dar ordens, de comando, papapá, aquela coisa assim. E eu disse para eles: quando vocês querem apostar comigo, que é um professor não indígena, eles. Dito e feito. Por quê? Porque você não ouve barulho nas escolas Guarani, de certa forma. E a escola lá de Carapó tem 15 salas, né? Muito bem. Você não ouve esse barulho que a gente ouve nas outras escolas, cada um falando mais alto que o outro, né? Aquela linguagem de comando, de ordem, quase que de opressão do outro, para fica sentado no teu lugar, menino, não sai do teu lugar, aquela coisa toda assim, né? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Tá andando aí para quê? Se chega nas escolas Guarani, eu não tenho muita experiência nas escolas Terena, mas se chega na escola Guarani, o professor está individualmente, às vezes, atendendo um aluno, tem outro grupinho ali fazendo as atividades, ou um trocando com o outro, tem um andando, vai lá no fundo, pega alguma coisa de alguém, vem aqui para frente, e de lá do fundo não fica gritando: professor, vou para aqui, vai borracha, né? Que é muito comum aí, né? Isso, gente, é um jeito Guarani de ser. É um jeito Guarani de ser. E o professor também não fica toda hora: menino, vai sentar. Não, ele atende o menino dele lá, faz o que ele tem que fazer, aí ele sai de lá, vai ver o que o outro está precisando. Muito pouco esses comandos de massa, né? Muito pouco esse comando em massa. Isso é uma pedagogia Guarani ali em Carapó. Então, quando a gente diz atravessar, ou seja, todo o comportamento da escola, vai ser terenizado. Agora, parece que isso tem que acontecer ainda, né? Eu tenho quase certeza que isso já acontece. Numa escola onde todos os professores são indígenas, a gestão é indígena, as crianças são indígenas, não tem como não ser terenizado. Não tem como não ser terena. Se vocês estão estranhando isso nas suas escolas, que a escola não está sendo como é fora da escola, é preciso parar e refletir o que está acontecendo. Que forçação de barra é essa que está acontecendo, que não está deixando a escola fluir como uma escola terena? Ou seja, gente, não tem receita para isso. Não tem receita para isso. Isso é uma coisa de você, cada um olhar e dizer assim:
Por que lá fora eu sou terena e aqui dentro eu não sou terena? Por que lá fora, né, na comunidade, na família, eu tenho todo um comportamento, uma atitude, uma relação, um olhar terena para as coisas, e aqui dentro da escola não? Aqui parece que eu entro num outro mundo. Se a escola está dentro da aldeia, se todo mundo é terena lá dentro, o que é isso? Isso é fábrica de fazer outros? A escola vira uma fabriquetazinha de fazer outros que não terena? Uma pedagogia indígena é isso. É isso. Né? Quer dizer, a minha escola, a escola em que eu trabalho, os meus alunos, os gestores, a comunidade, querem que a escola fortaleça a identidade terena. Se isso é um projeto, um propósito, tem que ser terena lá dentro. Tem que ser terena na organização do tempo, na organização do espaço. Tem que ser terena na seleção dos conteúdos com os quais se vai trabalhar. Uma característica da cosmovisão indígena, isso é meio que comum para os povos indígenas, autóctones, não só aqui, mas no mundo todo, é de que o pensamento indígena não é fragmentado, não é feito em caixinha, né? O conhecimento indígena, ele não é feito em disciplinazinhas. Agora é matemática, agora é história, agora é geografia, agora é isso, agora é aquilo. Não. O pensamento indígena mesmo, a cosmovisão indígena, a lógica, eu vou falar um nome, né, nomão aqui, mas que no fim vocês vão ler em todo lugar sempre. A epistemologia, a lógica de produzir conhecimento indígena, ela não é originalmente fragmentada, feita em pedacinhos, especializada, por exemplo, disciplinarizada. Ao contrário, ontem o maior fugiu da minha aula, né? Mas ontem a gente, estou te denunciando, mas a gente vai trabalhar um texto a partir disso daí, que ao contrário, ela é indisciplinarizada. Ela não é nem interdisciplinar, nem transdisciplinar, ela é indisciplinarizada. Agora, se hoje, né, essa geração mais nova está pensando tudo em pedacinho, é preciso desconstruir isso para poder voltar a ser terena. E o segundo Meliá, a hora que for para acabar, se avisa, tá? Segundo Meliá, Bartolomeu Meliá, que muitos aqui conhecem, ele diz que a escola indígena não é problema. Ela não é problema. Ela é a solução para as escolas não indígenas. O modelo, né? A forma de conduzir a escola. Então, gente, falar de pedagogia indígena é meio complicado, né? Por quê? Porque cada comunidade, cada povo, cada grupo, ele tem que, vamos dizer assim, eu não gosto desse nome também não, mas em todo caso é um nome mais, materializar a pedagogia indígena. Ou seja, tornar concreta. Para que ela possa o quê? Para que ela possa, de alguma forma, dialogar, negociar com as pedagogias não indígenas. Porque a escola diferenciada, ela não é uma escola só indígena. Enquanto intercultural, ela tem que dialogar com outras pedagogias, tem que dialogar com outros conteúdos, com outros saberes. Mas para fazer isso, é preciso dominar. Porque se você não dominar, as outras vão engolir.
Aí elas vão dominar. Então, acho que o grande desafio hoje, enquanto pedagogia indígena, é vocês parar um pouquinho, né, assim, e pensar: o que tem de pedagogia indígena na minha prática? Naquilo que eu faço. Eu não vou cobrar do outro, mas naquilo que eu faço, para depois sentar com os outros e ver o que há de comum e o que há de não comum nesse processo. Aí é evidente que vocês vão descobrir que já tem muito de outras pedagogias nas nossas pedagogias. Vão morrer por isso? Não. Vamos ver, essas outras pedagogias fortalecem a pedagogia indígena? Se ela fortalecer a pedagogia indígena, seja bem-vinda. Se ela descaracteriza, subalterniza, marginaliza a pedagogia indígena, ou a gente ressignifica essa pedagogia para ela poder fazer parte aqui, ou a gente diz: olha, com licença, foi muito bom até hoje, mas de agora em diante a gente vai conviver com quem aceita que a nossa pedagogia seja mais forte. Isso é um desafio. Isso é um grande desafio, teórico, inclusive, de poder sistematizar isso, organizar isso. Isso é um desafio para quem trabalha na formação de professores indígenas. Estou vendo aqui muita gente que já trabalha em formação de professores indígenas, né? Porque é lá na academia ou no ensino médio que isso tem que ser sistematizado, que isso tem que ser traduzido numa certa teoria, vamos dizer assim, não para virar receita, mas para virar referência. Esses dias o César falava comigo que vocês vão fazer os referenciais, né? É isso que você falava? Ah, que bom, não vão mais. Porque, né, quando ele falou isso para mim, eu já arrepiei, né? Porque esses referenciais viram manuais de receita. E aí fica, né? Não, gente, dá os princípios, e deixa as pessoas inventarem a sua escola. Vamos dizer assim, é um perigo? Mas será que vai ser pior do que está sendo agora? Será que vai ter uma qualidade, menos qualidade do que a qualidade que está se produzindo agora? São perguntas que tem que se fazer, né? Para fazer isso daí. Eu não sei se todo mundo já conhece, mas eu penso que sim, porque em 2013, a gente diz, né? Em 2013 houve um grande investimento da Secretaria